Hoje nós vamos falar sobre o preço da desobediência e o quanto isso implica nas nossas vidas, no nosso dia a dia, aqui, como filhos de Deus na Terra. Vem ser com a gente! Se você é novo aqui no canal, eu sou a pastora Thalita e eu te convido a fazer parte da nossa grande família Vencer. Hoje nós vamos falar sobre o preço da desobediência. E antes de mais nada, nós já vamos começar falando sobre leis espirituais. Embora pareça que tudo que vivamos aqui na Terra seja tão vívido e tão real e tão imponente, o reino espiritual é muito maior e muito mais real do que tudo aquilo que nós vemos e tocamos aqui na Terra. Parece estranho pensar sobre isso, mas todo cristão deveria sim ter esse tipo de conhecimento, já que todo o reino espiritual influencia as nossas vidas em todas as coisas. Se você está aqui e é cristão, você está debaixo da influência do reino dos céus. Mas se você ainda não se decidiu por Jesus, com certeza você está debaixo da influência do reino das trevas. E você pode se chocar dizendo, caramba, como você está dizendo isso? Eu sou uma boa pessoa. Pois é, o reino dos céus e o reino das trevas, eles não têm a autoridade para tomar uma decisão no nosso lugar. E essa decisão sempre será nossa. Mas com certeza exercerão influências sobre a nossa vida. E neste programa hoje do canal, nós vamos falar alguns pontos e alguns sinais para que você possa detectar se você está debaixo da desobediência ou se você está debaixo da obediência. O reino das trevas funciona na desobediência. E o primeiro que desobedeceu, então teve a sua queda, foi Lucifer. E isso está em Ezequiel capítulo 28, quando o texto bíblico relata toda a queda de Lucifer, que começa com um sentimento de orgulho, de independência do próprio Deus. Quando há o rompimento dessa aliança de obediência, Deus se vê obrigado então a retirar tanto Lucifer quanto todos os anjos que com ele estavam. Bom, tempos mais tarde, nós vemos o fato bíblico de Gênesis, de Adão e Eva. E Eva começa a se comunicar com a serpente. Eu já disse isso, eu vou voltar a dizer. O reino das trevas e o reino dos céus, eles são implantados dentro de nós por influência. Então veja que, ao mesmo tempo que Eva todos os dias se encontrava com Deus e estava sendo influenciada por Ele, nós também vemos que a partir do momento que Eva começa a se encontrar com a serpente e começa a dialogar com a serpente, ela também se abre para a influência do reino das trevas. No texto de Gênesis, Deus deixa bem claro que haverão duas árvores que definirão o futuro do ser humano na terra, que seria a árvore da vida, que nós sabemos que é Jesus Cristo, e a árvore da vida eles poderiam se alimentar de toda maneira, em abundância, porque haveria vida sobre eles. Bom, a mensagem da árvore da vida é a mensagem do Evangelho de Deus, é o que Jesus Cristo veio estabelecer aqui na Terra como uma mensagem para nós. Então nós podemos sim nos deleitar em abundância sobre a influência da palavra de Deus. No Éden, Deus criou duas árvores, dois símbolos. Símbolos que não eram apenas para Adão e Eva, mas para toda a criação. Essas duas árvores eram a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que acontece é justamente a liberação do ser humano. Você pode comer quanto quiser em abundância esse fruto da vida. Porém, o fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente, se você se alimentar dele, você vai morrer. E Deus estava falando sobre se alimentar de Deus e se alimentar da desobediência. Se alimentar da vontade de Deus ou então não estar dentro da vontade de Deus, que logo é a desobediência. E isso pesa muito para o nosso dia a dia hoje, embora nós tenhamos a Jesus e Jesus já tenha vindo e tenha morrido e ressuscitado e estabelecido o seu reino sobre as nossas vidas, as leis espirituais, elas continuam existindo. As leis espirituais, elas continuam aí sobre cada um de nós. E se nós não nos adequarmos à visão para entendermos como tudo isso funciona, nós vamos então colher, mesmo dentro da igreja,
os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o fruto da desobediência. Quando Paulo escreve suas cartas de Efésios, ele escreve em Romanos, em Colossenses, ele vai falar sobre o pecado, que nós estávamos mortos nos nossos pecados e que Jesus Cristo deu a sua vida, e quando nós recebemos essa vida, toda a condenação do pecado é retirada de nós e é levada a Cristo, e ele paga o preço da desobediência. E então hoje nós estamos livres de todo tipo de condenação e de todo tipo de obra maligna sobre nós. Por quê? Porque Jesus assumiu todo o preço, anulou, destruiu todas as obras do diabo. Só que, enquanto nós não passarmos pelo sacrifício de Jesus, enquanto a nossa vida não estiver rendida a Cristo, esse sacrifício não está sobre nós. E é o que acontece muitas vezes dentro das igrejas, dentro da vida dos cristãos. Nós estamos na igreja, mas o pecado ainda faz parte da nossa vida. É como se Deus fechasse os seus olhos para um pecadinho. Mas é uma coisa tão pequena, é uma coisa tão... não vai assim afrontar a Deus, é algo que não vai prejudicar ninguém. Então, mas o pecado, ele separa Deus e o homem. E nós precisamos compreender que estar em Cristo é não estar em pecado. É uma atitude de responsabilidade de salvação diária sobre as nossas vidas. O inferno sabe disso e sabe que ainda detém o poder sobre a vida de muitas pessoas que estão frequentando a igreja. Talvez você não saiba, mas a igreja é como uma embaixada do céu aqui na terra. Ela detém poder e autoridade. No momento que nós entramos aqui dentro, o diabo já não tem o poder de concretizar suas obras. Porém, vamos imaginar duas portas e nós em meio a essas duas portas, assim como as duas árvores no Éden. Uma porta é a porta do reino das trevas e uma porta é a porta do reino dos céus. Quando nós não fechamos a porta do reino das trevas, a porta do reino dos céus não pode ser aberta. E por causa do pecado, nós nascemos em pecado, por conta do pecado que vem lá do Gênesis. E é necessário então o fechamento dessa porta. Como? A quebra da nossa aliança com uma vida de pecado. Mesmo que nós estejamos frequentando a igreja, enquanto houver em nós um comportamento que seja não aceito pelas leis de Deus, nós estamos em pecado e o diabo continua atuando em nós. Veja os sinais. Cristãos dentro da igreja que ainda estão vivenciando as obras, ainda que meio limitadas, mas sim as obras do diabo. Problemas emocionais, problemas conjugais, problemas de saúde, que você não vê uma ordem natural para aquilo, porque nós podemos ter problemas emocionais, nós podemos ter problemas de saúde, nós podemos ter problemas, nesse mundo nós teremos aflições. Mas existe uma coisa que é natural e outra que é sobrenatural. Sabe aquele jugo, aquela carga, aquele peso que está sempre sobre a nossa vida? Tudo que você faz, a coisa não flui, o negócio não vai para frente, problemas de saúde sem causa, problemas emocionais sem causa, uma tristeza que não tem porquê, não tem uma causa, não aconteceu nada, um desânimo, e você começa as coisas e não termina, dificuldades de raciocinar, dificuldades de dormir, dificuldades de realizar coisas que não tem uma causa. Por que não tem uma causa? Porque a causa não é física, a causa é espiritual. O inferno ainda consegue atuar na vida de pessoas que ainda estão debaixo do peso do pecado, porque tanto quanto ele são desobedientes. Aí você fala, nossa, mas o diabo tem um poder? Não, o diabo não tem poder nenhum. Pastora, mas você acabou de falar que ele faz isso. Não, isso daí é o fruto do pecado. Paulo diz, nós estávamos mortos. E estar morto, na linguagem do apóstolo Paulo, é justamente estar colhendo o preço da morte, que é o definhamento. O definhamento de todas as áreas da nossa vida. A condenação não vem do inferno, a condenação vem de Deus. E uma vez que eu estou em desobediência, Deus, ele tem por direito a autoridade de me colocar debaixo de condenação, mesmo que eu esteja na igreja, mesmo que eu ame Jesus, mesmo que eu louve a Jesus, eu estou em condenação porque estou em desobediência. É um problema entre eu e Deus que precisa ser resolvido e não com o diabo.
Muitas vezes nós estamos passando por tantos problemas de comunhão, problemas dentro da nossa casa, problemas no nosso trabalho, problemas em todas as áreas. Nós dizemos, Deus, mas eu estou sendo fiel, mas eu estou fazendo as coisas, o Senhor não me abençoa, porque estamos batalhando contra Deus na nossa desobediência por causa do pecado. E é muito importante que haja mesmo uma ação de reconciliação entre mim e Deus. E ao invés de nós partirmos para cima das pessoas ou dos problemas para tentarmos resolver, e até mesmo do inferno, como se ele pudesse parar de agir na minha vida, se eu fizesse alguma coisa para que ele pudesse parar, isso não vai resolver. Só Deus pode resolver o preço da desobediência. E isso só acontece quando eu me entrego na presença de Jesus Cristo pelo seu sacrifício e reconheço que preciso ser absolvido por Deus. Preciso resolver o meu relacionamento em relação a Deus. Preciso do perdão e da reconciliação do Pai na minha vida. Quando nós deixamos então de olhar para o reino das trevas e voltamos completamente a nossa vida para o reino de Deus, e dizemos, eu realmente tenho um problema que preciso ser consertado com meu Deus. Preciso do seu perdão, da sua absolvição, preciso da sua graça, preciso da sua presença, preciso ser aceito como seu filho, preciso ser aceito como parte desse reino. Todas essas coisas são completamente removidas das nossas vidas. A porta do reino das trevas é fechada e a porta do céu fica aberta para nós. No livro de João, capítulo 10, Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim viverá. E entrará e sairá e encontrará pastagens. Mas existe um outro, que é o ladrão, e ele vem para matar, roubar e destruir. Jesus diz, eu sou aquele que dá a vida pelas minhas ovelhas. Jesus é a porta do reino dos céus. E nós precisamos abrir o nosso coração para que ele escreva em nós quem ele é. E então sejamos descendência dele aqui na terra. Eu quero te fazer um convite. Se o seu coração deseja ser parte do reino dos céus e fechar 100% essa porta que permite a influência do reino das trevas na sua vida, eu quero te levar ao conhecimento desse livro aqui, ó. Esse livro aqui, Sua Descendência Determina a Sua Eternidade. Vai falar muito mais do que eu falei aqui nesses pequenos minutos. E eu tenho certeza que você vai desfrutar uma vida com Deus aqui na terra, uma vida onde o fruto do reino, da vida de Jesus, começa a nascer em cada um de nós. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Nesse link você já consegue comprar. Enviaremos para você na comodidade do seu lar. E eu tenho certeza que vai ser uma mensagem transformadora. A sua descendência, quem é o seu Deus? A que reino nós pertencemos? Ela define a nossa eternidade. Quem sabe hoje, durante esse vídeo, eu fui citando algumas situações que é uma realidade na sua vida. Eu gostaria de fazer uma oração junto com você nesse momento. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos o quanto precisamos de Ti. E cada dia que passa, sabemos que precisamos cada vez mais da Tua presença. Reconhecemos que somos apenas seres humanos e que diante do reino celeste somos pequenos demais. Mas o Teu amor sobre nós é tão grande, tão poderoso, que o Senhor, sabendo que não poderíamos sozinhos pagar o preço da obediência, o Senhor mesmo se fez homem, habitou no nosso meio e pagou com a sua morte o preço do pecado. E com a sua ressurreição, que cremos que Tu és ressurreto, nos deu a possibilidade de vivermos para Deus. E neste momento nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e o recebemos como a nossa porta. Tu és a nossa porta, o Senhor é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. E no Senhor chegamos até o Pai. Que nesse momento, Jesus, nós sejamos levados à reconciliação com o Pai. E todo o pecado que está em nós e sobre nós, nós lhe pedimos perdão e tomamos uma decisão de afastamento total e completo daquilo que faz a ira de Deus sobre as nossas vidas. Reconhecemos que o nosso Pai é justo, justo juiz, e que nós estamos aqui para obedecê-lo e servi-lo. E nós aceitamos o desafio de vivermos em obediência.
Que a tua graça, o teu perdão e a tua luz e a tua glória esteja sobre as nossas vidas. Nós te pedimos e nós recebemos essa salvação sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós falamos sobre o preço da desobediência e no nosso próximo programa nós vamos falar sobre a recompensa de viver uma vida dentro do reino de Deus e em obediência. Eu aguardo você e se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveita, segue, curte, compartilhe. Que Deus abençoe. Um beijo.